Gênesis capítulo 1, versículo 1. No começo Deus criou os céus e a terra. Versículo 2. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Versículo 3. Então Deus disse: que haja luz. E a luz começou a existir. Versículo 4. Deus viu que a luz era boa, e a separou da escuridão. Versículo 5. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou, e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Versículo 6. Então Deus disse: que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. Versículo 7. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão, e a outra parte ficou do lado de cima. Versículo 8. Nessa divisão Deus pôs o nome de céu. A noite passou, e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Versículo 9. Aí Deus disse: que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Versículo 10. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam ajuntado ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Versículo 11. Em seguida ele disse: que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. Versículo 12. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. Versículo 13. A noite passou, e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Versículo 14. Então Deus disse: que haja luzes no céu, para separarem o dia da noite, e para marcarem os dias, os anos e as estações. Versículo 15. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Versículo 16. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia, e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Versículo 17. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra. Versículo 18. Para governarem o dia e a noite, e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Versículo 19. A noite passou, e veio a manhã. Esse foi o quarto dia. Versículo 20. Depois Deus disse: que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos, e que na terra haja aves que voem no ar. Versículo 21. Assim Deus criou os grandes monstros do mar, e todas as espécies de seres vivos, que em grande quantidade se movem nas águas, e criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Versículo 22. Ele abençoou os seres vivos do mar, e disse: aumentem muito em número, e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. Versículo 23. A noite passou, e veio a manhã. Esse foi o quinto dia. Versículo 24. Então Deus disse: que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Versículo 25. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie. Os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Versículo 26. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Versículo 27. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Versículo 28. E os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra, e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Versículo 29.
Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Versículo 30. Mas, para todos os animais selvagens, para as aves, e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. Versículo 31. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou, e veio a manhã. Esse foi o sexto dia.